o Opinião Minas destaca agora o trabalho de mobilização de um jornalista brasileiro que pode mudar a vida de muitas crianças africanas, vítimas da miséria e da guerra. Vinícius Zanotti lançou o projeto Escola de Bambu e está aqui para contar como surgiu a ideia. Quer participar? Mande perguntas pelo telefone 3269-9069 ou pelo Facebook do programa. Prazer, Vinícius, recebê-lo aqui. Um bom dia. Prazer, muito obrigado. Então, eu queria que você me contasse, antes da gente falar da escola, do projeto Escola de Bambu, eu queria que você falasse como surgiu o seu contato com a África, na Líbia, né? Na Libéria. Libéria. Conta pra gente isso aí. Eu sempre tive um desejo muito grande de conhecer o continente africano, principalmente a parte oeste. E em 2009 eu mudei para a Europa, fui estudar um pouco lá e ficou muito fácil esse deslocamento, né, e barato, porque os voos daqui para a África são caríssimos. E eu acabei estabelecendo alguns contatos, procurei vários países e foi na Libéria que eu consegui estabelecer um mínimo de vínculo para embarcar e conseguir fazer essa viagem. Você já pensou em ir para a Libéria mesmo? Não, era na África em geral, mas daí eu procurei Moçambique, Angola, Libéria, e daí foi na Libéria que eu falei, não, aqui eu conseguiria entrar tranquilamente, com segurança. Então, foi pela Libéria. Porque a gente está falando aqui de segurança e as pessoas às vezes esquecem, a gente fala muito da miséria e tudo, mas esquecem que a grande parte da África vive em guerra, né? Uma guerra civil e que envolve muitas crianças e uma coisa que a gente nem consegue entender direito, né? Você que esteve perto lá. A guerra na Libéria terminou em 2003. E tem alguns lugares, né, mais para Uganda, assim, que ainda tem alguns conflitos. Na Somália tem alguns conflitos. Mas deixou um rastro. Mas esse é o problema, né? A guerra foi uma guerra lutada por crianças. Então imagina, em 2003, as crianças de 2003 hoje são jovens, têm 20 anos de idade, perderam a infância lutando, não jogaram bola. Essa violência que sofreram, né? Então, se você pegar até mesmo os índices de violência do país, tu vê que 94% das crianças são educadas com alto grau de violência. Então, é um país bem tenso e violento. É difícil, né? Agora, aí você foi para lá, pegou uma malária e a partir dessa doença você começou a ter um foco diferente. Como é que foi isso? Me conta. Eu ia ficar 15 dias, daí no 15º fui conhecer um hospital, decidi fazer um exame de malária e daí foi constatado que eu estava com malária. Daí, como eu estava voltando para a Europa, eu falei, não, vou ficar na Libéria, porque aqui eles têm um tratamento adequado. Acabei ficando... comum a doença lá, né? É, muito comum. E acabei ficando 2 meses. Um pouco antes de ir, ainda peguei uma febre tifoide durante a gravação do documentário, que foi pior que a malária, na verdade. Esse documentário veio a partir dessa doença? Você quando permaneceu por mais tempo lá, você resolveu fazer esse documentário? Ou você já tinha esse projeto antes? Não tinha esse projeto, foi um projeto conhecido depois. Foi na minha recuperação que eu conheci um ativista chamado Sabato Nelville e ele me mostrou essa escola de bambu que ele tinha construído. E daí, quando eu entrei, eu senti o desejo de gravar o documentário e fazer alguma coisa. Então, o documentário foi a partir da escola e do Sabato? Sim, a partir do Sabato. E aí você vai mostrar a realidade. A gente tem umas imagens... Vamos dar uma olhadinha no documentário. Inclusive, o documentário é uma forma das pessoas adquirirem e ajudar o projeto, né? Exatamente. Olha só as imagens. Narra pra gente um pouquinho isso aí. Então, essa daí é a estrutura da escola, né? Nessa época que eu fui, tinham 4 professores, estavam ganhando $10 por mês. Os alunos sem a mínima condição de comprar cadernos. Os cadernos lá custam 7 centavos de dólar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o tempo inteiro eles estão prestando atenção, eles estão interessados em estudar, eles têm um desejo de se tornarem médicos, professores, enfim, então... Não pode deixar essa esperança acabar, Não pode. E o problema é assim, a gente vê aquelas crianças ali, grande parte delas nunca viu um banheiro, né? Nunca viu uma televisão, nunca viu... uma energia elétrica. E a educação é a base para tudo, né? A educação é a base de tudo. E aí você, a partir desse documentário aí, você voltou para o Brasil com a ideia de construir uma escola, de dar a eles uma oportunidade de uma escola melhor, com mais infraestrutura? Como é que foi isso? Exatamente. De lá eu já falei com o André Dalbó, que é o arquiteto do projeto, que é meu amigo de longa data. Ele topou. E daí a gente começou a fazer, então, uma campanha, muito pela internet, pelo Facebook, fizemos palestras, falamos com pessoas físicas, com empresas, com o governo brasileiro, com o governo liberiano, com o Ronaldo Fraga, que fez a camiseta pra gente. Eu queria que você mostrasse aqui, se a gente pudesse, algum dos nossos câmeras aí, mostrar a camisa que o Vinícius está vestindo. É um projeto do Ronaldo Fraga para
pensando já nessa escola de bambu. Essa camisa também as pessoas podem adquirir? Adquirir pelo nosso site. Qual que é o site? Fala pra gente. Que é o escoladebambu.com. Isso. Aí a pessoa lá, ela pode comprar, adquirir a camisa, o DVD, caneta, fazer doações. Fazer doações, né? Vocês também têm uma conta para poder fazer a pessoa participar, né? Sim, porque é como a gente tem captado muitos recursos, né? Não existe muito investimento na Libéria, né? A Libéria é um país miserável, escola, a gente já pequeno, percebe, né? Então, ou a gente se mobiliza como cidadãos do mundo, né? E não apenas brasileiros, mas do mundo, e tenta fazer um pouco na diferença naquelas crianças, né? Porque se a gente for pensar, poxa, $20 para aqueles professores, quem que ganha $20? $20, quanto se gasta? São R$40. Agora, o interessante dessa história também é que o Sabato, né? Ele recebe um dinheiro da ONU, é isso? Ele é um representante da ONU lá? Não, ele é um freelancer dos mais baixos cargos, eu diria assim. E ele recebe um dinheiro e com esse dinheiro ele está fazendo milagres, né? Exato, ele ganha $800 por mês. Ele mantém essa escola que hoje tem 13 professores. Ele adotou 9 filhos que ficaram órfãos da guerra. E ele promove atividades lúdicas em outros 2 bairros. Então ele deve atender mais de 1.500 crianças com esses $800. Pois é. E esses professores também acabam sendo muito voluntários nesse trabalho, né? Eu estou falando de voluntário, gente, por causa do Dia do Voluntariado, que eu acho importantíssimo. Essa doação num tempinho ou de um dinheiro, o que você puder para ajudar essa ação no mundo, né? Que a gente pode fazer uma diferença muito grande. E esses professores lá, eles parecem que nem se preocupam muito em ir para conseguir empregos melhores, não, né? Não, eles não querem, porque eles sabem que se eles não educarem aquelas crianças, no caso de acontecer um novo conflito, elas podem entrar na guerra. Então é melhor educá-las, acompanhar, por mais que eles vão sofrer e vão ganhar $20 por mês, eles estão reconstruindo o país para daqui 20 anos. Né? E isso os professores têm na consciência deles. Porque essas crianças podem ser adultos que vão que vão ter um estudo, que vão mudar a cara que hoje é uma cara de guerra, que é o país. Que é um país que está em reconstrução, né? Um país que não tem um semáforo, que não tem um ônibus, que não tem energia elétrica, o país inteiro não tem energia elétrica. 4% da população tem banheiro só. Mas no caso dessa escola, em que pé que já está a escola? Você já tem, o que você diria hoje? Você já tem alguma coisa para começar esse projeto? Ou vocês estão só na arrecadação? A gente está arrecadando, falta ainda... a gente tem 2 planos de execução. Um plano que seria um plano com maior segurança para nossa equipe, com uma escola com uns materiais melhores, tudo que dariam mais R$250 mil. Ou se não, um plano que seria ir a todo custo, porque em julho vai começar a chover e a gente precisa começar a construir antes da chuva, depois só no ano que vem, e daí vai ser mais um ano, e a gente não, né? Então a gente tem que ir em janeiro. E para isso faltam R$70 mil. Então, assim, não é muito se a gente for pensar, né? Não é muito. Se pegar cada pessoa que curtiu a nossa página no Facebook e der R$10, a gente já está lá. Já faz um trabalho e já começa. Agora, você também tem uma parte interessante desse projeto, que é a parte da energia. Vocês têm um projeto de energia sustentável para quem inventou foi o Pizza. O Pizza, na verdade, é o nosso construtor. Ele trabalha com bambu. E também inventou esse gerador de energia que ele funciona com ímã de HD de computador quebrado e rodas de bicicleta. Então a gente também aceita doações de ímãs. Gente, ímã de HD de computador quebrado. E bicicletas? Roda de bicicleta. É uma roda, na verdade. Os ímãs a gente precisa de mais. A gente precisa de mais de 200 ímãs. Então você que não tem nada para fazer com o seu HD quebrado, manda para a escola de bambu. E aí lá na escola de bambu também pelo site. Tem todo o contato, a pessoa pode se inscrever, falar com a gente. E como é a sua previsão, assim? A escola funcionando quando? O que você tem a partir de sonho, julho. Assim? A partir de julho? De julho do ano que vem. Então tá, eu queria que você aproveitasse o espaço nosso aqui, então, pedisse às pessoas para participar, para ser voluntário nessa causa, que é uma causa bem bacana para mudar a vida, né, dessas crianças lá eu acho que construir essa escola é uma questão de necessidade, né, e de respeito ao próximo. Acho que a gente, como brasileiro e como Brasil, a gente tem uma dívida histórica com o continente africano, né? Então, acho que esse é o mínimo que a gente poderia fazer para pagar essa dívida. Se a gente for pensar que tem 4 milhões de pessoas na Libéria e 300 mil pessoas morreram na guerra, numa guerra lutada por crianças que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm a mínima condição sanitária, enfim, estão numa situação
que é pior do que a nossa, né? Então, acho que o pouco que a gente tem, que não é só a construção da escola, é construir, mas também ensinar a construir. É sair de lá deixando eles sabendo como fazer esse gerador de energia, por exemplo. Ok, então, muito obrigado pela participação. Espero que esse projeto aí vai para outras cidades, aí, outros países da África, que é muito importante, viu? Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Você quiser participar, então, ó, escoladebambu.com. Vai lá e conheça e saiba como ajudar. Ó, e a BR-040 já está liberada, mas o trânsito bem lentinho, ok? O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que no Facebook tem prêmios para você. Livros, ó, A Espera do Natal, da jornalista Érica Toledo. Gente, uma gracinha esse livro. E tem também pares de ingresso para a Feira Nacional de Artesanato. Lá também tem tapete do Projeto Fred, hein? Participe. A gente se vê amanhã. Tchau.